Graça e paz, igreja, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé? Nós estamos começando o culto essa noite. Nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ele. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, Deus tem protegido você, Deus tem abençoado sua família. Eu gostaria que você baixasse agora a sua fronte, nós vamos estar orando. Se você ainda não orou, você ainda não falou com Deus, esse momento você está falando com Ele. Deus, fala comigo essa noite, Senhor. Esteja tocando, ó Pai, no meu coração. Glorioso Deus, Senhor, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem um plano para nós, porque o Senhor, meu Deus, tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, Pai. E agora mais uma vez estamos presentes aqui na Tua casa, para prestar um culto de louvor, um culto de adoração ao Teu nome. Que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ti, Deus. Porque, ó Pai, o preço de sangue, o Teu Filho amado Jesus pagou por nós. Obrigado, Jesus, porque pagou um preço de sangue, derramado naquela cruz, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, não merecemos, mas o Senhor nos deu a salvação. O Senhor tem nos resgatado, Jesus, da lama, do barro, mas tem trazido bênçãos, tem trazido vitórias sobre a nossa casa. Oh Deus, nós queremos Te louvar essa noite, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos aqui essa noite. Oh Deus, quem está na casa, ó Pai, nos assistindo, Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, ó Pai, juntos, meu Pai, Deus, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Fala conosco essa noite, pois é isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Sou eterno dever.
Eu quero te convidar nessa noite, se você está passando por lutas, por dificuldades, por crises, saiba que este também é momento de adorar ao Senhor, se alegrar também na adversidade. Eu estava pensando assim, que o deserto e a caverna que muitas vezes nós nos encontramos, não são locais de estabelecermos moradia, são locais de passagem apenas. E o Senhor nos permite passar muitas vezes por esses desertos, para que nós sejamos fortalecidos na presença dEle, amém? Ainda que as circunstâncias atuais, nós temos ouvido muito dizer nesses dias de pandemia assim. Essa semana eu estava fazendo um curso, de formação, e um palestrante dizia assim: a única certeza que nós temos é a incerteza. E nós sabemos que nesse mundo real isso é verdade. Só que no mundo espiritual, as certezas do Senhor, elas são inabaláveis e elas permanecem para sempre, amém? E eu quero te convidar nessa noite a se firmar nas certezas que o Senhor tem para a sua vida, na certeza que Ele tem de salvação, de restauração, de vida plena com Ele, que você possa mesmo se firmar em Jesus, que é a nossa rocha eterna, amém? Ele é o nosso Deus poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. E ainda que nós possamos dizer: por que a minha alma está abatida, como o salmista dizia? Por que a minha alma está perturbada dentro de mim? Que você possa dizer como o salmista: espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu, aleluia. Vamos cantar esse Deus poderoso. Esse Deus está aqui neste lugar, esse Deus está com você e na tua casa. Você que está conectado conosco nessa noite, clame a Ele e declare que em todo tempo você louvará o nome dEle, aleluia. Vamos cantar. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Nós temos um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode declarar isso? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor,
contarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da costas e me faz andar sobre os lugares altos. Oh, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Nós cremos nisso, Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós nos alegraremos em Ti, nosso Deus, que é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio bem presente nos momentos de angústia. Nós possamos mesmo exercitar a nossa fé, Deus, e Te adorar em todos os momentos da nossa vida, Pai. Que a adoração, ela possa mesmo custar o preço de renúncia, de entrega. Que a adoração seja um estilo de vida na Tua vida, meu irmão, na nossa vida, a cada dia, amém? Vamos cantar essa canção que fala de como Jesus, Ele veio nesse mundo. Tantos o esperavam como um rei grandioso, majestoso, mas Ele se apresentou com toda a simplicidade do mundo, montado num burrinho, um jumentinho, e Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E quando eu fico pensando nessa cena, sabe, eu penso que a lógica de Deus, ela é muitas vezes diferente da nossa lógica. Ele queria mostrar pra gente que aquilo que é importante é a humildade, é a simplicidade. Que nós possamos aprender com Jesus mesmo. E aí eu lembro daquele texto de 1 Coríntios 1, 27 a 29, que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, amém? Para que toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja somente a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Vamos cantar essa canção. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. O resto de amor, o jumentinho triunfou.
neste lugar. Ele quer curar a sua vida, Ele quer te transformar. Vamos declarar o nome dEle, nome santo, nome poderoso, Yeshua. Oh, Jesus, clamamos pelo Teu nome poderoso nessa noite. Enche este lugar com a Tua glória, Jesus. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso e Salvador. Diga esse nome santo, Yeshua. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Controle de todas as coisas. Não há o que temer, porque temos um Deus poderoso que nos fortalece a cada dia. Oh, Jesus, recebe toda a adoração, recebe todo o louvor nessa noite, Pai, todos os dias da nossa vida. Que nós possamos nos prostrar, nos render completamente e viver, Deus, uma vida que te agrade, uma vida em santidade na tua presença. Pai, prepara mesmo os nossos corações nessa hora para ouvirmos a Tua palavra, Deus, e sermos edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar sequência a uma exposição que iniciamos há alguns dias atrás sobre Caim, quando nós falamos que Caim era um religioso. E falamos sobre as consequências da religiosidade vazia na vida de Caim. E hoje nós daremos sequência, falando um pouco mais sobre essas consequências e também como um alerta para nós, para que tenhamos o cuidado de não incorrermos no mesmo erro de Caim. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 até o versículo 11. Você pode acompanhar conosco também, através do texto que estará na sua tela ou através da sua própria Bíblia, mas vamos meditar no que a palavra do Senhor tem a nos dizer neste momento. Diz o seguinte a palavra do Senhor: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar conosco nesse instante, pedindo a iluminação do Senhor.
Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que tem sempre algo a nos ensinar. Nem sempre a Tua palavra relata coisas fantasiosas, coisas maravilhosas, melhor dizendo. Nem sempre a Tua palavra nos mostra coisas que gostaríamos como fosse. E muitas vezes ela nos mostra de coisas terríveis que aconteceu, como foi com Caim. Mas tudo isso tem algo a nos ensinar. Por isso, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o nosso ouvido e o nosso coração esteja atento à Tua palavra e disposto a recebê-la, para que ela cumpra o Teu propósito em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê capacidade para proclamar a Tua vontade e também nos dê um coração disposto a Te obedecer. É o que te pedimos neste momento, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, como nós dissemos anteriormente, nós expusemos sobre Caim, falamos um pouco sobre Caim, que ele era um religioso, que embora Caim tinha uma certa religiosidade, mas era vazia, hipócrita. Ele foi até mesmo ofertar o Senhor, mas ele não tinha de fato uma vida com Deus. E isso ficou muito evidente quando Deus rejeitou a sua oferta. Na ocasião nós dissemos que Caim foi rejeitado porque primeiramente ele rejeitou a palavra do Senhor. Então, Deus não foi, Caim não fez tudo o que fez porque Deus rejeitou, mas na verdade tudo aquilo já estava em seu coração, o homicídio, a ira, a falta de temor a Deus, a falta de amor para com seu irmão, tudo isso já estava no coração de Caim. E por isso Deus rejeitou. Mas Caim também rejeitou primeiramente a Deus. Rejeitou o conselho de Deus, quando vê que Caim estava transtornado, que já estava maquinando matar o seu próprio irmão. E Deus havia dado a ele um alerta sobre a importância dele dominar o pecado. Mas ele decidiu rejeitar o conselho de Deus e por causa da inveja matou o seu próprio irmão. Então, em primeiro lugar, nós vimos que uma das consequências da religiosidade vazia na vida de Caim foi a rejeição de Deus. E em segundo lugar, vimos que Caim perdeu respeito por Deus, perdeu o que nós chamamos de temor. Lembrando que temor não é medo, mas temor é respeito. É aquele mesmo respeito que nós temos pelos nossos pais. Se você ainda se lembra de quando estudava, que você tinha pelo seu professor ou pela sua professora, por pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Esse é o respeito, é o temor que é merecido, que nós devemos demonstrar para com essas pessoas, e especialmente para com Deus. Mas que Caim tinha perdido completamente o seu temor para com Deus, assim como também nós vimos nos dias de Jesus os fariseus e tantos relatos na palavra do Senhor. Mas hoje nós daremos sequência sobre mais uma consequência da religiosidade vazia e hipócrita, o que ela pode fazer na nossa vida, o que ela fez na vida de Caim, o estrago que ela causou na vida de Caim, e que sirva de alerta para nós também, porque nós também podemos incorrer neste mesmo erro. Nós também podemos viver uma vida de religiosidade, de aparências, de rituais, e achar que tudo está bem, quando na verdade nada está bem. Então, que sirva de alerta para nós, que você esteja com o seu coração aberto neste momento para compreender a vontade de Deus, para analisar o seu próprio coração e se perceber que precisa ser corrigido. Querido, não perca tempo, peça ao Senhor que te ajude, peça ao Senhor que te perdoe, peça ao Senhor que te restaure. Mas hoje nós queremos então falar que Caim perdeu o controle sobre o pecado. Caim perdeu o controle sobre o pecado na sua vida. Nós vimos que Jesus havia alertado, melhor dizendo, nós vimos que Deus já havia alertado Caim sobre o perigo do pecado. No versículo 7, acompanha conosco, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, como nós já dissemos, o Senhor tinha dado um alerta para Caim. Caim, cuidado. É interessante que o Senhor não ficou apenas assistindo, mas ele teve a iniciativa de alertar Caim. Caim, não faça isso. Certo é que o Senhor já estava vendo o que Caim iria fazer. O Senhor, que conhece o presente, passado e futuro, já sabia o que estava no coração de Caim. E deu um alerta. Sabe quando você vê alguém que vai cometer um erro, e você não quer que isso aconteça, mas você sabe que a pessoa não está receptiva, então você dá um alerta, você fala de uma forma, às vezes não tão clara, mas ainda assim que seja compreensível. Olha, cuidado onde você vai, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com as companhias.
Os pais muitas vezes fazem isso. Ao invés de falar, ó, cuidado com fulano, ciclano, beltrano, né? Dar nomes, às vezes fala, ó, cuidado com seus amigos, cuidado com quem você permite fazer parte da sua intimidade, do seu dia a dia, com quem você se aconselha. Tudo isso são alertas. E assim Deus fez com Caim, um alerta até um tanto quanto paterno. Olha, Caim, não faça isso, cuidado, o pecado quer te dominar, mas compete a você dominá-lo. Mas como nós vimos também, Caim decidiu rejeitar o conselho de Deus. Caim podia ter parado para pensar, poxa, por que Deus está me dizendo isso? O que está se passando no meu coração? Por que eu estou tendo pensamentos homicidas contra o meu próprio irmão? Eu devo mudar de atitude. Se Deus está me dando alerta, é porque eu tenho que tomar cuidado. E querido, ainda hoje Deus está nos dando alerta através da sua palavra. Então ninguém pode dizer que não sabia, que não foi alertado, porque a palavra do Senhor nos mostra o que é errado, o que é pecado e o caminho da perdição. Mas nós vemos também que Caim rejeitou o conselho de Deus e por isso ele foi rejeitado por Deus. E nós vemos também que no juízo final, isso também acontecerá com aqueles que rejeitarão a Deus. Aqueles que rejeitarem a palavra do Senhor também serão rejeitados por Deus no dia final, no dia do julgamento. Por isso fico alerta para que nós temos o coração disposto em obedecer a palavra do Senhor. Nós devemos obedecê-lo. Temos que tomar o cuidado para não cometer o mesmo pecado que Caim. Todavia, o que precisamos entender é que comunhão com Deus e vitória sobre o pecado estão intrinsecamente ligados. Talvez isso possa não ter ficado tão claro para você, querido, mas a verdade que esse texto nos mostra é justamente isso. Não tem como vencermos o pecado se não caminharmos com Deus. E este foi o erro de Caim. Embora Caim ali tinha até uma certa conversa com Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Querido, nós podemos conversar com as pessoas sem ter intimidade com elas, não é verdade? Você faz isso no seu trabalho, no seu estudo, né, no seu dia a dia, pessoas que você cumprimenta, pessoas que você não conhece, mas troca meia dúzia de palavras, oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E faz parte, né, do protocolo de uma boa educação. Mas não significa que você tenha intimidade com ela, que você caminhe com essa pessoa. E assim também foi na vida de Caim. Caim até trocava algumas palavras com Deus. Deus o alertou, mas ele não tinha uma caminhada com Deus. E a prova disso foi que ele não conseguiu dominar o pecado. Não temos como dominar o pecado nas nossas vidas se não tivermos uma caminhada genuína com Deus. Por isso muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda estão dominadas pelo pecado, porque ainda não vivem uma caminhada genuína com Deus. Entenda que estar na igreja não significa estar com Deus. Você pode estar na igreja e ser um autêntico religioso, mas ainda assim não ser filho do Deus vivo, se não tiver uma autêntica transformação e conversão no seu coração. O homem sem a influência do poder de Deus, ele não é capaz de vencer o pecado. E é isso que nós precisamos entender. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Querido, isso é uma verdade. Tem até uma música do grupo Rebanhão que dizia que não adianta você dizer que o seu coração é de Jesus se o seu pulmão ainda está preso pelo Souza Cruz, que é uma referência a uma marca de cigarro. Não adianta você dizer que o seu coração é de Jesus só porque você carrega uma imagem, um crucifixo, ou uma camiseta com um dizer bonito, né, com escudo, agora tem aquele na moda de fé, né? Tudo isso é apenas algo exterior, mas o que importa é o que está em nosso coração, o que realmente está em nosso interior, se realmente nós somos do Senhor ou se somos escravos do pecado. E muitas pessoas caminham pecando, são escravas do pecado. E assim é o homem ou a mulher que está longe do caminho do Senhor. Ou você está com Deus, ou você é escravo do pecado. Não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. É interessante que, de acordo com Santo Agostinho, quando Adão e Eva foram criados, eles tinham a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher sem tendências, de tomar escolhas adequadas. Portanto, quando Eva decidiu tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a ordem clara de Deus, não foi uma tendência, eles não foram levados pela tendência ao pecado, mas foi uma decisão consciente, né? Então eles tinham essa capacidade de não pecar, ao qual nós chamamos de livre-arbítrio.
E aqui quero fazer um esclarecimento sobre esse termo. Hoje, livre-arbítrio, as pessoas entendem como a nossa capacidade de escolha. Segundo a palavra de Deus, isso é a livre agência. Ou seja, hoje de manhã eu tive que escolher a camisa que eu iria utilizar, como eu iria arrumar o meu cabelo, né? Você escolhe todo dia se vai tomar água com gás ou sem gás, o que vai comer, que hora vai almoçar, que hora vai se deitar. Isso é livre agência. Nós temos inteligência para essas escolhas. Mas quando se trata de escolhas morais e éticas, infelizmente nós tendemos inevitavelmente para o pecado. Mas quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles foram criados sem pecado. Eles decidiram então pecar, eles não tinham essa tendência para o pecado que nós temos hoje. Então o livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas morais e éticas sem a influência da carne, ou seja, sem a nossa natureza pecaminosa. Querido, isso é tão verdade que nós podemos observar o comportamento de uma criança. Você algum dia teve que pegar o seu filho, se você já tem filhos, como eu, você já teve que pegar o seu filho e ensiná-lo a mentir? Olha, filho, vem cá, senta aqui que hoje papai vai te ensinar a ser um mentiroso. Não precisa, eles aprendem naturalmente a mentir. Ou ainda, você já pegou a sua filhinha, né, falou, filhinha, vem cá, hoje eu vou te ensinar a ser invejosa. Vou te ensinar o que é inveja. Alguém precisa fazer isso? Não. Essas coisas já estão na nossa natureza, na nossa tendência pecaminosa, por causa do pecado original de Adão e de Eva. Nós simplesmente não conseguimos tomar decisões sem a influência do pecado. Nossos primeiros pais, então, antes da queda, eram capazes de não pecar. E aí Santo Agostinho usa uma frase em latim que é posse non peccare, ou seja, posso não pecar. Antes da queda, Adão e Eva, a humanidade, poderia não pecar, era uma escolha, e eles escolheram pecar. Eles, embora fossem tentados, eles poderiam dizer, não quero. E hoje, infelizmente, é diferente, né? Eles poderiam ser tentados, sem, no entanto, sucumbir à tentação, muito semelhante a Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo foi tentado. Como um homem perfeito que veio a esta terra, ele também experimentou a tentação. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, nós vemos o relato da tentação de Cristo Jesus, quando o diabo tentou Cristo para se ajoelhar diante dele, renunciar, né, o seu amor e o seu temor ao Deus Pai. Mas Jesus saiu vitorioso. Por quê? Porque diferente dessa humanidade pecaminosa, Jesus era o homem perfeito, era o homem inicial, né, como Adão e Eva, e não tinha pecado e não pecou, porque ele não tinha essa tendência para o pecado como nós, infelizmente, temos. Jesus, como homem perfeito, tinha livre-arbítrio e a capacidade de escolher não pecar. Entretanto, juntamente com o pecado de Adão e Eva, perdemos o livre-arbítrio. E aí Santo Agostinho usa a frase, não posso não pecar, ou seja, não posso não pecar. Quando estamos no pecado, e aí Paulo fala no texto que nós lemos lá, a palavra fala no texto de João, né? Que nós éramos escravos do pecado. Sem Cristo Jesus, nós somos escravos do pecado. Quem é escravo não tem escolha. Querido, o escravo, ele tem que atender o seu senhor. Ele não tem escolha de hora de dormir, hora de acordar, dia de trabalhar ou não. O que o seu senhor ordenar, ele tem que fazer. Graças a Deus que a escravidão já foi abolida no Brasil, mas antes era assim. E a palavra escravidão, ela descreve muito bem a relação do ser humano com o pecado. O ser humano acha que é dono do pecado. Eu me lembro que tinha um colega que era viciado em cigarro. E ele dizia que quando ele quisesse, ele parava. Mas a verdade é que ele nunca parava. E assim é a pessoa viciada no pecado. Ela nunca para, porque ela é escrava do pecado. Ela não consegue. Mas em Cristo Jesus, nós temos uma nova oportunidade. Mas aqui o que nós vemos então é que Caim não podia não pecar, porque ele não estava caminhando com Deus. Caim decidiu andar sozinho nos seus próprios conselhos. É isso que nós vimos que ele fez. Ele preferiu andar nos seus próprios conselhos pecaminosos. Andar debaixo do não posso não pecar. Não posso não pecar. Ao invés dele escolher ouvir o Senhor, se achegar aos pés de Deus, ele decidiu se afastar do Senhor e andar nos seus próprios conselhos pecaminosos, na sua própria vontade, né, aqui tendendo para o pecado. Mas, querido, se com Adão e Eva, o ser humano perdeu o livre-arbítrio e agora nós tendemos inevitavelmente para o pecado, em Cristo Jesus algo mudou. O sacrifício de Cristo Jesus nos trouxe salvação, redenção e o Espírito Santo de Deus. E isso mudou completamente a situação.
O ser humano redimido, segundo o Santo Agostinho, começa a restaurar a liberdade perdida na queda, que ele chama de posse não pecar, ou seja, posso não pecar. Em Cristo Jesus, nós temos agora, ainda que não de forma completa, mas temos novamente a possibilidade de rejeitar o pecado, de não sermos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus, nós saímos do Egito, que é o pecado. E agora nós temos a liberdade de escolher não pecar, de andar segundo a vontade de Deus. Fomos libertos da escravidão do pecado e podemos escolher o caminho da vontade de Deus. Aí você já deve ter ouvido pessoas usando incorretamente esse texto. Ah, mas a carne é fraca. É verdade, a palavra fala que a carne é fraca. Mas a outra parte do versículo diz que o Espírito está preparado. Ou seja, a nossa carne, ela quer o pecado, ela está em constante luta contra o Espírito. Mas o Espírito Santo de Deus, se ele tem sido alimentado em nossas vidas, né, se nós temos caminhado com Deus e temos vivido uma vida de prática da vontade do Senhor, o Espírito Santo, ele tem mais poder em nós. Ele está mais forte, mais bem alimentado do que a carne. E aí nós podemos então vencer o pecado. Temos essa luta em nosso interior. A nossa carne desejando o que é errado, o que é mal, o que é pecaminoso, mas o Espírito Santo nos dando poder para vencer. Olha só o que Romanos 6, versículos 17 a 18 nos diz. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu quero frisar principalmente essa parte que diz que embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração. Querido, observe que agora o Senhor transforma até mesmo o nosso coração. Quando recebemos a Cristo em nossas vidas, o nosso espírito é vivificado e o nosso coração é transformado. Tem até um cântico que diz, né, que o Senhor nos deu um coração, trocou o nosso coração, o coração de pedra por um coração segundo o dele, né, um coração sem igual. Ele nos deu um novo coração transformado que agora tende a ouvir a voz do Espírito Santo. E agora nós podemos obedecer a Deus de boa vontade, né, com verdadeira liberdade, a qual o pecado tinha nos roubado. Lembre-se também, querido, que o Espírito Santo que habita na vida daqueles que são salvos, ou seja, daqueles que receberam a Cristo Jesus, daqueles que se entregaram a Cristo Jesus, o Espírito Santo agora passa a habitar em seu coração, em sua vida. Entenda isso, e aí está a grande diferença entre ser religioso e caminhar com Deus. Ser religioso é apenas algo externo. Eu posso parecer crente, falar como crente, me vestir como crente, frequentar os lugares de crentes, andar numa igreja de crentes, né? Viver numa igreja de crentes, e não ser um verdadeiro crente. Porque ser verdadeiramente crente não tem a ver com pertencer a uma religião, mas tem a ver com crer em Deus. Crer verdadeiramente. E crer não é no sentido apenas de acreditar, mas no sentido de entender que aquela é a verdade e caminhar segundo essa verdade. É uma fé ativa. Então, nesse sentido, aqueles que receberam Cristo Jesus em sua vida, receberam também a presença do Espírito Santo. Você é tabernáculo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo de Deus. E Ele te ajuda, Ele te assiste em suas dificuldades. E não é assistir no sentido de enxergar, tá? De estar ali olhando, mas é de te ajudar, de te dar forças. Você não está sozinho. Por isso que Caim não tinha como vencer o pecado, porque ele decidiu caminhar sozinho. Mas quando caminhamos com Cristo Jesus, nós temos a Trindade ao nosso lado. Eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi. Sei que é um jargão, mas tem uma verdade nessa frase, que diz: você e Deus são a maioria. É verdade. Quando estamos com Deus, nós temos toda a companhia que precisamos para vencer as lutas dessa vida, porque se Deus está do nosso lado, como diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós temos a presença de Deus em nossas vidas, de verdade, nós temos poder para vencer o pecado. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos capacitados a vencer o pecado e não mais viver como escravos do pecado. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, e também o versículo 24, nos mostra essa verdade. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então esse é o segredo, querido. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajuda a praticar o que é certo e não satisfazer os desejos da carne. A carne quer tudo aquilo que é mal, que é ruim, que é pecaminoso, que nos afunda, né, que nos leva para a lama. Mas o Espírito Santo de Deus, que age como Deus agiu com Caim, alertando e ainda mais nos dando forças, ele nos dá a capacidade de abandonar o pecado e viver segundo o preceito de Deus, segundo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é perfeita, ela é santa, né, ela é pura, por isso nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Portanto, querido, é impossível vencer o pecado sem caminhar com Deus, sem receber a salvação de Cristo e sem contar com a ajuda do Espírito Santo. Se você tentar vencer o pecado por suas próprias forças, você inevitavelmente vai fracassar. Entenda isso. Existem muitas pessoas, até mesmo crentes em Cristo Jesus, que estão fracassando em vencer o pecado, porque acham que precisam fazer sozinhas. E eu sei que muitas vezes o objetivo nem é ser arrogante, nem é ser soberbo. Às vezes as pessoas fazem isso por falta de compreensão. Mas, querido, quando nós entendemos que nem isso nós somos capazes de fazer sozinhos, e dependemos de Deus, e vamos aos pés do Senhor, e clamamos por Ele, Ele nos dá forças. Ele nos ajuda, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos dá forças para viver diferentemente de como temos vivido até então. Então entenda isso, pare de querer agir sozinho, pare de fugir da presença de Deus, como Adão e Eva fizeram quando pecaram, mas corra para os braços do Pai, faça como o filho pródigo, reconheça o seu pecado, venha até Jesus, e Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, vai colocar vestes novas em você, como na parábola do filho pródigo, vai te colocar o anel de filho, vai colocar sandálias novas, vai preparar um banquete para você, porque o Senhor se alegra no arrependimento de seus filhos. O Senhor tem prazer em receber aqueles que se arrependeram verdadeiramente. Então entenda isso, não tente fazer sozinho. Já vi muitas pessoas que andaram nos caminhos do Senhor, se desviaram, e falam que não tem mais jeito, né? Porque acham que precisam fazer sozinho. E de fato, não terão jeito se forem fazer sozinhas. Mas se entenderem que o Senhor está com elas, se elas deixarem, aí então elas vão experimentar a renovação. Portanto, clame ao Senhor, querido, para te ajudar a vencer o mal. Eu quero concluir essa série expositiva dizendo para você que temos que tomar cuidado com a religiosidade vazia e hipócrita. Eu sei que muitas pessoas acham que estão até fazendo certo, fazendo bem, mas ainda é religiosidade. E não basta boa intenção para fazer a vontade do Senhor. Precisamos observar a vontade de Deus. Então tome cuidado para você não incorrer no mesmo erro de Caim e viver o mesmo estrago que o pecado causou na vida de Caim. O exemplo de Caim, então, é um alerta para nós. É um chamado de atenção, assim como Deus fez com Caim, Ele também continua fazendo conosco. Nos alertando, cuidado, o pecado está batendo a porta, mas compete a você, compete a mim, compete a nós dominarmos o pecado e não nos deixarmos ser dominados pelo pecado. A religiosidade, ela nos faz perder o respeito, o temor por Deus, e Deus requer de nós que o honremos como Ele é digno de ser honrado. Então tome cuidado. Assim como aconteceu na vida de Caim, ele perdeu o respeito, o temor por Deus. Tome cuidado, porque a religiosidade faz isso com você. E aí você acha que simplesmente por estar cumprindo certos rituais, Deus tem a obrigação de te salvar. Querido, tome cuidado, tema o Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. Temer o Senhor, ter respeito por Deus, respeito pela sua palavra. Porque senão, em segundo lugar, o que nós vimos, a religiosidade nos faz ser rejeitados por Deus. Querido, Deus não rejeita o coração contrito, ou seja, o coração arrependido. A palavra diz que o Senhor,
Não vai jogar fora o pavio que fumega ou o caniço que está quebrado. O Senhor não rejeita aquele que está arrependido, né? Como na parábola do publicano e do fariseu. O Senhor não rejeita o publicano que está arrependido, que conhece o seu pecado, mas rejeita o fariseu soberbo, que acha que tudo está bem, quando na verdade sua vida é uma podridão. Então tome cuidado, não rejeite a palavra do Senhor, para que você também não seja rejeitado por Deus, para que você não seja rejeitado pelo nosso Senhor no dia do juízo final. Então esteja atento. Mas se nós ouvirmos a voz do Senhor, Ele nos recebe de coração, Ele nos recebe de braços abertos. Então ouça a palavra de Deus, ouça o chamado de Deus para você neste dia. E finalmente a religiosidade nos faz perder o controle sobre o pecado, né? A nossa natureza pecaminosa nos faz inevitavelmente tender para práticas pecaminosas. Se nós estamos longe do Senhor, nós vamos caminhar inevitavelmente no pecado. Mas em Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nós fomos limpos de todo o pecado. Cristo nos limpou do pecado, nos purificou. Se nós simplesmente o recebemos em nossas vidas, o reconhecemos como nosso Salvador, nós somos lavados do sangue do Cordeiro de todo pecado. O sacrifício de Cristo é estendido a nós, mas para isso eu preciso crer e confessar o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, e não apenas confessar, no sentido de uma vez vir aqui na frente e aceitar a Jesus num apelo, mas de viver dia a dia caminhando segundo a vontade de Cristo para as nossas vidas. Entenda isso. Isso é confessar a Cristo Jesus. E quando confessamos, Ele restaura a nossa capacidade de evitar o pecado. Também Jesus nos presenteou com a presença constante do Espírito Santo, que nos fortalece e ajuda a vencer o pecado que nos assedia. Então entenda isso também, querido. Você, uma vez que está em Cristo Jesus, você recebeu o poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, para vencer o pecado, e não para viver numa vida de escravidão do pecado. Então, abandone, deixe o pecado de lado, aquilo que está contrário à vontade de Deus na sua vida, abandone. Leia a palavra do Senhor para você discernir a vontade dEle e andar segundo a vontade de Deus. Então, querido, qual foi o erro de Caim, e que muitas vezes é o mesmo erro que nós cometemos? Achar que podemos viver sem Deus. Quantas pessoas acham que não precisam de Jesus? Quantas pessoas diante do convite de Jesus dizem, eu não preciso do seu Jesus? Que triste, não compreendem. Eu fico pensando na cena de Jesus lá na cruz, né? Sendo crucificado, sendo morto de forma injusta, e Ele clamando ao Pai, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quantas pessoas fariam a mesma coisa hoje? Quantas pessoas crucificariam Jesus 10, 20, 30, 50, 60, 100 vezes, se Jesus voltasse no dia de hoje? Porque não compreendem, porque ainda estão longe de Deus e acham que são capazes de viver sem a presença de Deus. Querido, você até pode viver, mas como escravo do pecado. O homem longe de Deus, infelizmente, é apenas um brinquedinho do pecado. Quantas pessoas acham que rituais vazios substituem a intimidade e a comunhão com Deus? Esse foi o erro de Caim. Achar que só um ritual era suficiente, só levar a oferta na presença de Deus, cumprindo com um ritual religioso, era suficiente. O Senhor não está preocupado com as nossas ofertas, com os nossos sacrifícios. Ele quer um coração obediente, um coração que o amem. É isso que Ele procura, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que realmente queiram estar com Ele, pessoas que o amem e queiram passar a eternidade ao lado dEle. Querido, se você não tem a capacidade de caminhar com Deus em vida, que é tão curta, né? As pessoas que vivem mais aí chegam aos 100, 100 e poucos anos, mas a grande maioria não passa dos 70, 80 anos. Se você não quer passar 70, 80 anos com Deus, por que você quer passar a eternidade com Ele? Ou melhor, por que você acha que você é digno de passar a eternidade com Deus? Se nesta vida que é tão passageira, você não quer nem saber de Deus, se esse é o seu caso, né? Então, querido, se arrependa. Entenda, você precisa do Senhor no seu caminhar. Eu quero concluir dizendo que Jesus, Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, mas para isso nós precisamos ir até Jesus. João, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aqueles que receberam a Cristo Jesus
nasceram de novo, foram vivificados, não são mais escravos do pecado. São filhos do Deus Altíssimo. Antes éramos criaturas, mas em Cristo Jesus recebemos o poder de sermos feitos filhos do Deus vivo. Então, querido, receba Jesus na sua vida, porque sem Jesus não dá, é impossível. Então, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele te transformar, deixa Ele tirar o pecado. E isso que você acha que é tão precioso para você, você vai perceber que não é nada diante dos tesouros que Deus tem reservado para aqueles que o amam e o buscam. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos mostra do erro de Caim, mas que também serve de alerta para que nós não cometamos os mesmos erros. Obrigado porque o Senhor continua ainda hoje nos chamando, nos convidando a abandonar o pecado, a nos apegar a Cristo Jesus, deixando o Espírito Santo de Deus entrar em nossas vidas, promovendo transformação e santificação. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos mostra que o pecado, embora possa nos assediar e até mostrar-se como algo bom e agradável, na verdade o pecado produz morte. Mas em Cristo Jesus nós temos vida, vida em abundância, vida plena. Portanto, Senhor, que nós possamos, mais do que andar uma vida de religiosidade, possamos de fato viver uma vida de comunhão contigo. Porque a religiosidade não salva, mas Cristo Jesus nos salva e nos transforma. Assim, Pai, que possamos caminhar dia a dia na Tua presença, em vitória, vivendo vitoriosamente sobre o pecado e em santidade, segundo a Tua vontade, Pai, porque esse é o Teu propósito para as nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fique na paz, que Deus te abençoe. Estenda as suas mãos para receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas todos os dias, até que Ele volte para buscar aqueles que são seus. Fique na paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.